E aí, pessoal, as notícias que vêm de Vacaria. A vitória de 5-0 que traz na mochila boas notícias, mas também más notícias. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com Metais Thalita. Isso mesmo, olha que linda, a linha Black de Metais Thalita. Você tem 10 anos de garantia, quer comprar sua torneira da cozinha, do banheiro? Não perca tempo, Metais Thalita. Isso mesmo, em todas as lojas do segmento você precisa chegar e dizer: eu quero Metais Thalita. E o vendedor vai lhe mostrar o stand mais bonito da loja, que claro, é Metais Thalita. Gente, vamos lá. O Grêmio fez 5-0 e é preciso comemorar. Ponto. Ganhar sempre é importante. Ganhar sempre é bom. Não comecem com a ideia de diminuir as coisas que o Grêmio faz. Sempre é bom vencer. Quando a camisa do Grêmio aparece, é bom vencer. Ponto. A partir daí, vem a análise. O que podemos tirar de positivo e o que também sai de negativo deste processo. A gente começa falando do esquema. Roger Machado fez a opção por ter um esquema de 3 zagueiros, com um posicionamento muito claro de 2 alas que ontem foram relativamente tímidos, mas uma zaga forte, que tem saída pelos 2 lados, que entregou para o Grêmio um pouquinho de solidez para que os volantes pudessem ter mais tranquilidade. Ontem o Grêmio posicionou um volante apenas e 2 médios ou 2 meias de origem. O Campaz, que a gente não sabe ainda se é meia ou se é atacante, o Benítez, que a gente também não sabe exatamente a sua posição, jogou com um volante improvisado como ala direito, muito tímido, mas com força, e também jogou com 2 atacantes que não voltavam tanto para marcar. O que o Roger indica? Que vai ser por aí. O Grêmio vai fortalecer a defesa. Kahneman voltou. Depois eu vou falar também do campo individual. Kahneman voltou. Tem Jeromel e tem Bruno Alves. É claro que o Roger está pensando em conciliar uma forma de botar todos para jogar. O Rodrigues, como stopper pela direita, consegue ser melhor do que como zagueiro. Essa zaga tradicional com 2 homens, o Rodrigues consegue ser um jogador mais efetivo quando joga de stopper. Esse também é um ponto. Então, me parece que o esquema vai por aí. E aí a gente chega no lado direito, lá no lateral ou no ala. Talvez até com o Rodrigues lá. Mesmo que ele não seja um construtor de jogadas. O Grêmio precisa da construção. Então, me parece que Jeromel, Bruno Alves e Kahneman vão constituir a defesa, e os lados do campo, um é do Nicolas, e eu não me surpreenderia se o Roger colocasse o Rodrigues lá. Não é a dele, não é construtor, tem dificuldade de chegar no fundo, não é, ele é zagueiro, mas tá faltando alguém ali. O meio-campo do Grêmio, óbvio que vai ter a volta do Vijaçante, óbvio que vai ter a volta do Bitelo. O Lucas Silva, eu já não posso dar essa certeza, porque o Grêmio vai precisar um pouco mais de chegada na frente através desses meias. Ontem, os meias praticamente não conseguiram jogar, mas por deficiência deles. O Campaz foi melhor que o Benítez e não me surpreenderia se o técnico Roger mantivesse o Campaz, botando o Bitelo para a direita e colocando o Campaz ali para ele poder ser uma opção pela extrema ali, articulando com o Nicolas, mas também jogando por dentro. Aí tu tem, lá na frente, o Grêmio jogou com 2 atacantes, um pouco mais centralizado e o outro fazendo pêndulos ali. E esse outro atacante foi talvez a grande peça do time ontem, que foi o Janderson com o Elkson. Mas a ideia do Roger claramente é tentar colocar o Diego Souza e o Elkson nessa função. O 3-5-2 parece começar a virar realidade no Grêmio. Essa é uma das verdades que vem lá de Vacaria. A outra, individual, a volta de Kahneman.
Não podemos questionar a volta de Kahneman. É jogador de espírito, de guerra, de raça, que não deixa ninguém em volta dele dormindo como o Grêmio dormiu durante tanto tempo. Esse vai dar o sangue que o time precisa. E ele começa do jeito que fez o jogo ontem, brigando pelo jogo todo o tempo. Todo o tempo. Um jogo de gauchão, entre aspas, que tinha todos os componentes disso, e ele começou brigando aos 2 minutos do primeiro tempo. E é isso que o Grêmio precisa. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que vem de lá, também do campo individual, o Janderson, né? Quando atacante, foi o jogador que se esperava. Ele participou de 4 gols, com efetividade, com capacidade de desenvolver o jogo. Mas, e também é preciso dizer isso, ele não é o primeiro da fila, ele está atrás do Biel, ele está atrás do próprio Ferreira quando voltar, mas ontem ele deu uma contribuição que ele não havia dado. Quando jogou naquele esquema de tripé de volantes com 2 extremos que voltam para marcar o lateral, o Janderson ficava muito longe da zona de arremate e não conseguiu ser efetivo. Ontem, como atacante, ele foi efetivo. Ele foi efetivo e ele fez um bom jogo, com vitória pessoal, com amplitude. O primeiro gol ele vai no fundo, lá na ponta direita e cruza. O segundo gol ele dribla o lateral dentro da área, sofre pênalti. O terceiro gol ele está concluído de dentro da área. O quarto gol ele sai da esquerda para a direita e serve o Varela para ele fazer o gol. Uma ótima partida do Janderson e também é uma boa notícia que vem de Vacaria. As más notícias, na minha visão. O Benítez, mais uma vez, deu mostras de que está muito desconectado e é preciso dizer, não é falta de vontade. Ele simplesmente tem dificuldade de fazer leituras táticas. O Roger muda os processos do jogo e ele se perde completamente. Fica constrangedor até ver o Benítez jogar, porque tu vê que ele quer. Tu vê que ele quer, tu vê que ele não tá fazendo por mal, não é falta de, como alguns jogadores que o Grêmio teve, que caminhavam no campo, tu podia pegar a camisa. Não, esse está querendo, mas tem dificuldade ainda. Achei os lados do campo muito tímidos, tanto o Sarará como o Thiago Rosa, muito tímidos, e me parece que foi por aí os pontos negativos. As entrevistas coletivas, que eu vou citar em outro momento, também foram, sobretudo a do presidente Romildo, também não agregaram nada e também podem ser tratadas aí com dificuldade como um ponto negativo da noite de ontem. O Grêmio volta a Porto Alegre e volta já começando a projetar o jogo de domingo. Domingo não dá nem para pensar, tem que repetir a partida, repetir o esquema e principalmente repetir o resultado. Não precisa ser 5-0, pode ser 0,5-0, mas o Grêmio precisa ganhar. É fundamental para o Grêmio a vitória neste enfrentamento. O Sport ontem perdeu, o que para nós é muito importante, mas nós temos que seguir olhando. O Grêmio tem que estar muito próximo da zona para subir. Isso é que vai dar tranquilidade para trabalhar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.